Olá! Espero que você esteja muito bem e a nossa conversa de hoje é como construir uma equipe de alta performance. Eu tenho a alegria de compartilhar com você que já construí algumas equipes de alta performance com talentos assim incríveis que alcançaram resultados muito acima da média. E eu separei algumas dicas aqui para te passar sobre como conseguir construir equipes que são acima da média, equipes engajadas, equipes que entendem a importância do trabalho individual no resultado do grupo e no resultado da empresa também. Então a primeira dica é recrutamento e seleção. Parece algo assim, eu já sei que eu preciso recrutar direito. E a pergunta é, por que você não faz? Eu entendo que cada vez mais é difícil encontrar talentos, cada vez mais a gente não sabe exatamente onde encontrar ou quais são as melhores perguntas para fazer. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal do YouTube onde eu falo sobre as 15 perguntas que você pode fazer durante uma entrevista com um vendedor. Mas o ponto é o seguinte, você precisa estruturar de maneira organizada, de maneira consistente o seu recrutamento. Você precisa saber que quanto mais tempo você utilizar no planejamento, na descrição do cargo, na definição de quem é essa pessoa que você quer atrair para trabalhar na sua empresa, mais tempo você vai economizar depois na hora da contratação e até numa possível demissão. E eu falo isso com conhecimento de causa, tá? Já contratei errado diversas e diversas vezes e por isso eu me preocupo tanto em acertar na contratação. Lembrando, tá? Não existe fórmula mágica, mas eu garanto que a preparação vai fazer você economizar muito tempo e muito dinheiro. E é claro que se você não consegue recrutar direito, se você não tem um departamento que faça isso na sua empresa, é preciso encontrar pessoas, encontrar empresas que façam isso melhor que você. Muitas vezes a gente fica economizando com essas coisas, mas a realidade é, ou você constrói um processo de contratação adequado, ou você contrata uma empresa que faça isso, para não perder tanto tempo e dinheiro nesse processo, não é? Um outro ponto que para mim assim é fundamental é a parte de treinamento desse time. E o treinamento não é algo que você vai fazer uma vez na vida ou quando lembrar, eu preciso treinar a minha equipe. Não é assim que o negócio funciona. O treinamento, ele começa inicialmente quando a pessoa entra na empresa. A gente chama de onboarding, que é toda aquela preparação que você faz para a pessoa conhecer a cultura da sua empresa, os processos, as tecnologias que você utiliza, o que você precisa dos conhecimentos, habilidades e atitudes dessa pessoa ao longo do tempo para que ela traga realmente bons frutos para a empresa e que ela também se conecte com a cultura e enxergue a sua empresa como um lugar onde ela queira construir uma carreira, onde ela queira deixar uma marca importante. Isso a gente também precisa considerar. O treinamento não é só quando a gente programa um final de semana inteiro, com 12 horas de duração, com 5 horas, não é isso. O treinamento, sim, tem esses momentos onde você reúne a equipe inteira, ela passa por um processo muito grande de treinamento, com várias informações, até com muitas horas, um final de semana inteiro. Mas o que eu quero que você saiba nesse momento é: quando você treina uma pessoa, basicamente você está passando conhecimento, técnicas para ela desenvolver alguma habilidade para ser colocada em prática. E isso pode acontecer diariamente. A cada momento em que você tem uma reunião individual com essa pessoa, por exemplo, e que você consegue trazer algum conhecimento ou ajudá-la a resolver um problema prático ali no dia a dia, isso já é um treinamento. Qual é o grande problema? Em geral, as pessoas não anotam o que foi conversado, não anotam as dificuldades daquele dia, não anotam qual foi o conhecimento passado e chega um momento em que você não sabe exatamente o que você passou ou não para aquela pessoa e acaba ficando tudo ali meio que na confusão. Mas, se você conseguir fazer de forma organizada, quais são os treinamentos diários que você vai passar de acordo com a necessidade daquela pessoa do seu time ou do grupo?
Quais são os treinamentos semanais que você vai fazer? Esse você pode, inclusive, trazer um tema mais geral para discutir entre o time todo, é muito importante. Quais são os temas mensais, aqueles treinamentos maiores que você vai fazer? E com isso você também pode se programar para fazer treinamentos trimestrais, semestrais e anuais de acordo com o seu time, a necessidade e aqueles pontos de ajuste que você considera importantes para que ele desempenhe um trabalho cada vez melhor. E mais uma vez, tá? Se você não sabe exatamente como treinar, se você não sabe exatamente como acompanhar, se você não sabe exatamente como construir isso, contrate pessoas que saibam fazer isso, que já tiveram sucesso em suas carreiras, em suas estratégias. E não esqueça, tá? Muitas vezes dentro da nossa equipe temos grandes talentos que estão assim super animados e motivados a compartilhar informações com as outras pessoas da equipe. Quem falou que o líder tem a melhor resposta para todas as perguntas, não é? Outro ponto que eu deixei anotado aqui, ó, que é muito importante. Definir metas claras e também desafiadoras. Não tem nada pior do que ter uma equipe de vendas morna, sabe aquela equipe morninha ali que não tem grandes vontades, que não tem grandes conquistas, que faz o arroz com feijão ali. Não que o arroz e feijão não sejam importantes, tá? Mas é importante que você defina metas com a sua equipe, que cada pessoa da equipe saiba o que ela precisa fazer, o que ela precisa construir para alcançar resultados cada vez maiores. Desafiar a pessoa não é simplesmente dizer assim, eu duvido que você vai alcançar, ou colocar metas que ela nunca tenha atingido. Desafiar não necessariamente seja levar de uma maneira assim arrogante. Desafiar pode ser algo diário, que cada dia você desafia a pessoa a fazer uma coisa que ela não conseguia fazer antes. Bingo! Você já consegue uma vantagem competitiva gigante em relação às outras pessoas. E o desenvolvimento pessoal dessa pessoa, eu garanto que vai trazer muitos benefícios para a sua empresa, para os seus resultados e para a equipe como um todo. O outro ponto aqui é o seguinte: comunicação e feedback constantes. Vamos lá. Comunicação é uma das habilidades do profissional do futuro e como líder é muito importante que você desenvolva a sua comunicação. E para você começar com um diagnóstico bem direto com aquilo que você precisa melhorar, basta você perguntar de uma maneira muito sincera e assim, até mesmo em tom de amizade para as pessoas da sua equipe. Pergunta se você é uma pessoa muito redundante, pergunta quais são os pontos na sua comunicação que você pode melhorar. Em geral, a sua equipe vai te trazer dicas valiosas de como você vai alcançar melhores resultados. Muitas vezes um líder acha que todas as vezes ele precisa ficar falando, quando na verdade a sua equipe provavelmente já tenha uma certa bagagem e que se você estimular com as perguntas certas, a sua equipe vai trazer muita informação valiosa para vocês discutirem e crescerem como equipe. Então, a comunicação é um dos fatores primordiais para um líder com a sua equipe e, claro, né, promover essa comunicação clara e direta entre as pessoas da equipe também faz toda a diferença em um time comercial. O outro ponto é o feedback. O ponto é o seguinte: quem falou que feedback é sempre algo negativo? As pessoas morrem de medo de feedback, tanto de dar o feedback como de receber feedback. Para mim, o feedback é mais uma conversa constante de pontos de melhoria de processo, de comportamento, de atuação, até mesmo de disciplina, do que necessariamente corrigir rotas o tempo inteiro. O feedback ele não precisa ser algo negativo, algo combativo, ao contrário. Basicamente, quando a gente recebe um feedback, é como se tivéssemos um mentor ali trazendo o ponto de vista dele em relação ao nosso trabalho, à nossa forma de agir. E isso, gente, economiza anos e anos e anos e anos. E quando a gente consegue ouvir um feedback, mesmo que não concorde,
ouvir com o coração e parar para pensar, eu garanto que vai ter algum ponto ali onde você vai falar assim, puxa, até que nesse ponto essa pessoa tem razão. Então, esteja aberto para dar feedbacks e receber feedbacks tanto positivos como negativos, porque o reconhecimento também faz parte do trabalho em equipe e da construção de um resultado global e eficiente na sua equipe. E por último, o reconhecimento e as recompensas. É claro que dinheiro é super importante. Então, não espere ter pessoas de altíssima performance pagando super pouco. Pessoas de alta performance, em geral, buscam se desenvolver na carreira e também receber mais por isso. Eu não estou dizendo para você reconhecer resultados médios. Estou dizendo que cada vez que a sua equipe alcança um resultado maior, que a sua empresa ela se posiciona melhor, onde você consegue desenvolver cada vez mais estratégias comerciais e ter previsibilidade nesse resultado, recompense a sua equipe financeiramente também. E como eu disse, não é só isso que ajuda, né, a construir uma equipe de alta performance. Os reconhecimentos, quando você elogia na frente de todo mundo, quando você ouve de verdade as ideias, quando alguém traz alguma informação e você implementa algo no seu processo, quando essa pessoa traz isso, quando você sai para tomar um café com o seu time e fala de verdade aquilo que você sente, quando você compartilha os seus desafios, os seus problemas também, a equipe se conecta com isso. Não tem nada melhor que conviver com gente como a gente, não é? Espero que você tenha gostado dessas dicas e até a próxima!